Olá, meus queridos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao nosso canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se e receba orações diárias por você e toda a sua família. Clique no símbolo do gostei e compartilhe as orações. Cada compartilhamento é bênção do Senhor que volta para a sua vida. Segundo Samuel, capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: O teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim Mefibosete passou a comer à mesa de Davi, como se fosse um de seus filhos. Mefibosete tinha um filho ainda jovem, chamado Mica, e todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. E quantas pessoas elas têm autoestima baixa, porque ele era filho de Jonatas, mas ele se sentia muito mal, porque ele tinha uma deficiência e ele morava num lugar muito distante, num lugar que não era bom. E quando Davi mandou chamá-lo, ele falou: Quem é o teu servo para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Ele era neto do rei Saul, mas só que ele se sentia tão mal com ele que ele não se achava digno de tudo que Davi estava lhe dando de volta, dos direitos dele, porque o pai dele era amigo de Davi,
e ele não se achava digno de comer na mesa do rei. Ele se achava muito inferior às outras pessoas, achava que não tinha direito a nada. Tem pessoas, pela vida que leva, acham que Deus não as ama, que elas não merecem. Se for olhar no mundo inteiro, nós não somos merecedores da graça de Deus, da bênção do Senhor, mas somos filhos adotivos do Senhor. E o direito que um tem, todos têm. Basta aproximar-se de Deus. Aproxime-se de Deus por Jesus, e pela graça, por Deus ter enviado o seu Filho, seu único Filho, para nos salvar. Ele entregou o seu Filho para nos libertar. Não importa o que cometemos, o que fizemos, o que importa é buscar a Deus, saber do lugar de filho que temos. Deus perdoa os nossos pecados e Ele sempre está em busca de alguém para abençoar, porque Ele é bondoso. A bondade de Deus, ninguém tira dele. Ele é bondoso e a bondade dele não tem limites. Ele tem prazer em ser misericordioso para conosco. Então, muitas pessoas que acham que pela vida que levam ou pela maneira que elas se veem, que não acham que têm o direito de ter uma vida melhor, que só aqueles que às vezes as pessoas olham e falam: nossa, aquela pessoa, ela é merecedora porque ela faz isso, ela faz muitas coisas boas, mas Jesus, Ele nos aceita da maneira que somos. Quando chegamos próximos de Deus é que precisamos mudar, porque para agradar a Deus também precisamos ter uma mudança, uma transformação. Nós vamos para Deus da maneira que estamos, mas o Espírito Santo de Deus, ele começa a fazer a transformação. E é tão lindo, tão valoroso, porque quando uma pessoa ela começa a conversar com o Espírito Santo de Deus, ela se aproxima, ela começa a entender o valor, o grande valor que ela tem. E ela começa a receber as bênçãos que estavam guardadas para ela. Porque aquele homem, ele se achava nada, ele tinha um pensamento negativo sobre ele, ele se sentia muito inferior a todos. Ele não se achava merecedor de nada. Imagina, e ele era dono de muitas terras por direito, porque era do avô dele, do rei Saul. E como Davi era muito honesto, e ele agradava a Deus pelo coração dele. E Jonatas, o seu amigo, ele tinha uma dívida com um amigo dele. E ele cumpriu com a palavra dele, porque se tivesse acontecido alguma coisa com Davi também, Jonatas iria ajudar os filhos de Davi. Mas ficou Davi, e Davi cumpriu a promessa que fez ao grande amigo irmão dele. Quantos cumprem a sua palavra, e Deus honra aqueles que cumprem a sua palavra. Quando uma pessoa empenha a sua palavra para outro e ela cumpre com o que ela prometeu, Deus honra aquela pessoa. Davi era um homem de palavra, um homem honesto, um homem que lutava pelo povo de Deus, pelo povo escolhido, e Davi sempre chamou a atenção de Deus. E eu imagino a diferença depois de Mefibosete comendo na mesa do rei e recebendo tudo que era dele por direito. Quando nos aproximamos de Deus, nós entendemos que Ele nos aceita com os nossos defeitos, da maneira que somos. Ele é perdoador, Ele é galardoador daqueles que o buscam, Ele ainda presenteia aqueles que buscam a Ele. Você já pensou? Galardoador, Ele presenteia todo aquele que o busca.
todas as coisas se modificam à maneira que você começa a buscar a Deus e entender o seu valor. Você é muito amado, muito amada por Deus. Deus ama tanto os seus filhos e filhas que Ele fala todos os dias, e na palavra dele fala: o meu povo perece por falta de entendimento. Significa, quanto mais você escuta a palavra de Deus, quanto mais você tem entendimento que você tem os seus direitos de filhos e filhas adotivas de Deus, por meio de Jesus Cristo, você começa a ver o quão você é amado, amada, protegido, e quantas bênçãos você ainda não recebeu, por muitas vezes você achar que você não ia conseguir, que Deus não está nem aí, que Deus está distante, que você sempre pediu e não recebeu. Creia nas promessas de Deus e na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se cumpre em nossas vidas. O propósito de Deus ninguém nunca atrapalha. Aquele homem passou anos da vida dele achando que ele era um nada, Mefibosete, e ele tinha uma grande fortuna à espera dele. Às vezes, uma pessoa, ela passa anos sem ela entender o que tem à espera dela lá na frente. Deus guardando as tuas bênçãos para o momento certo. Crê nessa palavra. Deus guardando as tuas bênçãos para o momento certo. O tempo de Deus não é o mesmo nosso. Às vezes uma pessoa ela não recebe antes as suas bênçãos, porque se Deus entregasse tudo naquele momento, ela poderia não valorizar. Quantas pessoas já jogaram suas bênçãos fora? Quantas pessoas já largaram empregos que Deus abriu a porta e eles não tiveram paciência e jogaram fora e depois se arrependeram? Quantas pessoas largaram seus casamentos e depois se arrependeram, falaram: por que eu fiz isso? Escutou conselhos errados, se achava às vezes que uns se acham inferior demais, outros às vezes se acham superior porque outras pessoas começam a colocar na cabeça: olha, você não merece estar passando por isso, olha, você merece coisa melhor. E aquilo que é de Deus, que Deus está moldando, que Deus entregou nas mãos dela, que ela achava que era uma coisa ruim, Deus fez um grande, como é que fala, meu Deus do céu? Estou com a palavra. A pessoa cegada, porque uma pessoa que ela escuta conselho dos outros, ela às vezes ela vai por caminhos que não é o dela, que não é o destino dela. Imagina, Mefibosete, primeiro, a babá dele saiu correndo com medo de matarem ele, aí derrubou a criança e ele ficou deficiente. A deficiência de Mefibosete foi por causa de uma queda. Aí depois cuidaram dele e ele estava protegido, só que longe do que ele tinha direito. Depois, quando pegaram ele e levaram para o rei, imagine o medo que ele estava, pensando que ia ser morto, porque todos da família dele tinham sido mortos. E ele, com certeza, devia imaginar que o rei ia dar fim à vida dele, porque como ele era neto do rei, ele poderia ser morto para que não tivesse ninguém da descendência de Saul. Só que, pelo contrário, o rei mandou buscá-lo para lhe dar honra, ele ter a honra de sentar na mesa do rei. E quantas bênçãos as pessoas acham que quando vem algo em sua direção, aquilo é ruim e elas fogem das suas bênçãos. Eu acho que você está me entendendo o que eu estou falando. Tem pessoas que desviam a bênção do seu caminho.
elas estão recebendo uma bênção, aí no momento elas confundem, acham que aquilo é ruim, aquilo não é de Deus e elas mudam o destino delas. Nós temos livre-arbítrio. Cuidado quem você escuta, cuidado quem te aconselha. Não joga as coisas que Deus te deu fora, porque as bênçãos vêm através do que você recebe de Deus. Deus envia pessoas para os nossos caminhos. Deus envia lugares de trabalho. É a palavra de Deus. Se você é fiel no pouco, eu te confiarei mais. Então, seja fiel para Deus em tudo que você fizer. Agora, não deixa de te valorizar. Se ame. Você é muito especial. Você é muito importante. Olha o Pai que temos. É de uma grandiosidade tão grande. Qual o homem que pode medir o tamanho de Deus? Qual a sabedoria na terra dos homens que pode dizer a grandiosidade de Deus? Não existe esse. O homem pode ser mais sábio do mundo, ele nunca vai ter nunca vai mensurar o tamanho de Deus. E ele é nosso Pai. E para nossa felicidade, ele é nosso Pai. Ele é presente em nossas vidas. Ele escuta tudo o que estamos falando. Te apresenta na mesa do rei, te apresenta, te prostra na presença do Pai. Mefibosete se jogou no chão na presença de Davi e Davi falou: levante-se, você é filho do meu melhor amigo. Levante-se, você tem direitos. Olha você aí, você tem direitos por causa de Jesus. Jesus veio para nos salvar, somos livres e podemos nós mesmos falar com Deus. Você pode se prostrar na presença de Deus e Deus vai te colocar no lugar de honra para a glória do nome dele. É do lado dele, na mesa dele, na presença do Rei, do nosso Pai. É com Jesus que a gente chega até Deus. É no nome de Jesus, no nome todo-poderoso, sobre todo nome. Imagina como você é importante, como a tua vida é importante. Deus entregar um filho dele. Você não entregaria um filho para salvar a vida do mundo? E ele entregou o filho dele. Ele com tamanha grandiosidade, com tamanho poder, e ele entregou o filho dele para salvar a tua vida. Se olha no espelho, se valoriza o que Deus te deu e valoriza o que Deus tem para te dar. Tem coisas boas de Deus chegando para a tua vida. Crê, é promessa de Deus. Deus tem planos maiores e melhores do que os nossos. É tudo a palavra de Deus. Não sou eu que estou aqui só para te agradar e para querer iludir você, para que você escute o canal. É a palavra de Deus. Creia, tem coisas maiores, melhores, muito melhores para a sua vida, que Deus está planejando, trabalhando em teu favor. Quando você pensa que as coisas não estão dando certo da maneira que você vê, da maneira que você gostaria, é quando Deus chega de surpresa e te mostra: olha aqui, olha o que eu fiz para você, eu fiz melhor, eu fiz uma coisa maior para você do que você nunca imaginou, porque você é meu filho, porque você é minha filha, por causa da minha aliança com meu filho Jesus, que Jesus se entregou no seu lugar para te salvar, e hoje você tem direitos, você é filho, filha adotiva. Filhos adotivos, eles também têm direito. Quando uma pessoa adota uma criança, ela tem direito. E assim somos nós. Temos um Pai maravilhoso, que é só bondade. Agradece a Deus pelo dia de hoje. Agradece pelas tuas bênçãos, porque vem grandes coisas de Deus para a tua vida.
Sempre você se valorize, se ame, não se deprecie, não fale coisas que desagradam a Deus sobre a sua pessoa. Seja você a primeira pessoa a dizer: eu sou muito amado, eu sou muito amada porque eu tenho um Pai que cuida de mim. Pai, em nome de Jesus, eu venho te agradecer por cada vida, pela presença, pela tua santa presença em nossas vidas. Pai, melhora a autoestima do teu povo, dai um lugar, Pai, um lugar que seja um lugar de bênção, de vitória, Pai. Quando uma pessoa vai para o pódio, ela sempre baixa a cabeça primeiro para receber a medalha. Nós nos curvamos a Ti, Pai. Nós nos curvamos porque sabemos que és o nosso Deus e Pai bondoso e misericordioso, e que cada degrau que subimos é a Tua poderosa mão, Senhor, segurando em nossas mãos, nos livrando de todas as ciladas do inimigo e da maldade humana e espiritual. Pai, vem com provisão na vida dos Teus filhos e filhas, vem com provisão na vida sentimental, na saúde física, mental, emocional, espiritual. Abençoa o teu povo com a paz, com a alegria, com a fartura de bens, a fartura de tuas bênçãos e do teu amor. Pai, vem, trabalha em favor dos teus filhos e das tuas filhas, surpreende o teu povo, Pai. Assim como Mefibosete foi surpreendido e ele não se achava merecedor, surpreende os teus filhos e filhas, Pai. Chega de repente, no de repente, Pai, e chama, Senhor, cada um pelo seu nome e mostra o teu grandioso amor e a tua mão, a tua destra poderosa, Pai, colocando teus filhos em lugares melhores. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Glórias a Deus.